A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Não sei se já deu um sorriso para alguém perto de você. Fala para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Aleluia. Amém, meus irmãos? Quantos estão preparados para receber do Senhor? Amém? Meus irmãos, deixa eu falar algo para você hoje. Deixa eu te explicar. Eu sei que tem alguns irmãos que não vêm todo domingo. Você acha que eu não percebo, mas eu percebo. Eu estou aqui de cima, eu olho o rosto de todo mundo. Você acha que eu não percebo? Né? Ontem mesmo eu estava aqui no final de um dia com Deus e encontrei uma irmã aqui que tinha muito tempo que não havia. Eu falei, irmã, pastor, quanto tempo? O senhor está barbudo, parece que o senhor está diferente. Eu falei, pois é, você não vem no culto, né? Ela, e tal. O senhor percebe? É lógico que eu percebo, imagina, eu sei e o senhor sabe. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque é o seguinte, a palavra que eu vou começar a compartilhar, que eu vou compartilhar agora, na verdade eu só concluo ela domingo que vem. E deixa eu te dizer mais. Veja bem, meus irmãos, as ministrações, né, da palavra a cada domingo, tem algumas palavras que são para um momento. Às vezes é um momento da vida da igreja, ou às vezes é um momento da sua vida pessoal. Ela te supre para essa etapa, para um momento. Entende isso? Só que tem um outro grupo de palavras, que eu vou dizer para você, que elas são um tipo de instrução para a vida. Você está entendendo? Para a vida. Então, é algo que, de repente, deveria pregar aqui pelo menos uma vez no ano. E você tem que estar muito atento a isso. Porque essa palavra que eu vou começar a compartilhar hoje e terminar no domingo que vem, vai explicar muitas situações que te parecem inexplicáveis. Que parece que para você não faz sentido. Ainda mais sendo um filho de Deus, ainda mais sendo alguém nascido de novo, ainda mais sendo alguém que está debaixo da graça, do favor imerecido, ainda mais sendo alguém abençoado, ainda mais sendo alguém amado, ainda mais sendo alguém que crê que Deus é bom, porque essas coisas acontecem. Então, eu quero começar a compartilhar com você e insistir com você para que domingo que vem você esteja aqui. Amém? Então, vamos começar. Abra sua Bíblia, primeiro, em Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Está escrito, vamos ler aí até o verso 5. Amém? Os irmãos estão comigo aqui, amém? Amém. Ótimo. Tiago 1, 2. Está escrito, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus possa começar a ensinar você a respeito de como compreender as circunstâncias da vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações hoje a palavra da Sua graça, ó Deus, com a evidência da sabedoria. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, compreender as circunstâncias da vida. Tantas situações que nos parecem inexplicáveis, que nos parecem sem sentido. Por esse Espírito Santo, que o Senhor possa fazer de nós, ó Deus, como bons alunos da escola da Tua graça, ó Deus, a recebermos da Tua sabedoria, para discernirmos cada uma das circunstâncias que enfrentamos e que muitas vezes não entendemos, em o nome de Jesus. Todos digam amém, amém e amém. Meus irmãos, existem situações que acontecem de maneira inesperada e nós ficamos, sem entender, né? Nós não conseguimos discernir por qual razão que aconteceu aquilo. E quando eu falo de situações inesperadas, eu estou falando realmente de circunstâncias negativas.
Sabe, quando você faz planos, de repente você orou, né? De repente você procurou se antecipar, você se aconselhou, você estudou, se preparou, só que acontece tudo de maneira invertida. E você tem a convicção correta de que você é filho de Deus, que você é favorecido, que você é amado, que Deus é bom. Mas por que que algumas situações acontecem dessa forma? Sabe aquele momento que parece que o universo não faz sentido? Você fala, gente, não faz sentido. Eu não estou entendendo. Espera aí, né? Eu orei para fazer isso. Eu busco o Senhor. Eu vou no culto, dou oferta, até o dízimo eu dou. Mas eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Percebe? Então, eu quero dar para você 5 formas, razões ou explicações para que você compreenda as circunstâncias da vida. Amém? 5. Eu vou te falar 3 hoje e 2 no domingo que vem. Entendeu isso? E desde já eu vou te falar quais são as 2 no domingo que vem. No domingo que vem, nós vamos falar a respeito de maldição e colheita. Vai ser o 4º tópico. E também o 5º e último tópico, ataques espirituais. Mas quais são os 3 primeiros? Vamos começar aqui do primeiro ponto, que é provação. Por isso que eu li esse texto com você. Pode voltar aí, por favor, no verso 2, Tiago 1, 2. Aqui, esse Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo, um dos apóstolos, não é o Tiago lá dos evangelhos, né? Então, Tiago ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí você fala, pastor, como assim? Como assim? Como que é possível eu me tornar alegre justamente por ter passado por provações? O que são as provações? São provas, são testes. Só que Tiago está dizendo para você ter por motivo de alegria. De alegria por quê? Porque o fruto... Tem algum servo lá na porta lá? Tem? Não tem? Deve ser alguma passagem de algum veículo enorme, né? Tentando passar entre os carros. Mas olha para cá. Então, irmãos, as provações, elas têm um propósito. E a coisa mais importante que você precisa entender sobre isso, no sentido prático, e depois você vai entender, no final eu acredito que sim, é o seguinte: Deus, Ele não permite provas na sua vida para você ser reprovado. Deus permite provas para te promover. Você está entendendo? Quando a prova vem, é para você ser elevado. Quando a prova vem, é para você ser promovido. Percebe? É como acontece, por exemplo, na vida, né? Tem vários jovens aqui, por exemplo. Imagino que devem estar estudando, né? E aí, quando você vai passar de ano, né? Você está no primeiro ano, vai passar para o segundo ano, o que acontece antes dessa passagem de ano? Tem o quê? Provas. Tem o quê? Testes. Entende isso? Então, desde já, eu acredito que você já consegue compreender que isso é uma razão de alegria. Por isso, meu irmão, quando muitas coisas estiverem acontecendo ao contrário do que você esperava, ao invés de você rapidamente se entristecer, se revoltar, sabe? E ficar, de repente, até dizendo impropérios, né? Coisas indevidas, né? Que não é apropriado a você como filho de Deus, mas acaba acontecendo. Meu irmão, lembre-se do seguinte: Deus permite a prova para te promover. Amém? Não é para te reprovar. Esse não é o propósito de Deus. Deus, Ele está junto com você. Por isso, esse é o grande ponto. Quando você estiver no meio da prova, saiba que o Senhor está com você na prova. Ele está com você na prova. Ele não foi embora. Lembra quando Davi disse? Ainda que eu ande, lembra lá do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nem foi Deus que conduziu ele, foi Davi que escolheu errado. Entende? Ele falou o quê? Que Deus estaria longe dele ou estaria com ele? Estaria com ele. Amém? Estaria com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. No meio da prova, o Senhor está com você. Aí você fala, pastor, mas por que Deus permite essas provas? Essas provas são para treinar você, para instruir você, para até mesmo revelar o que está de fato no seu coração. E essa prova, ela na verdade é uma prova para a sua fé. Veja o que diz no verso 3, por favor. Pode avançar aí para o verso 3.
Verso 3. Sabendo que a provação da vossa, o quê, meus irmãos? O que está escrito ali? Da vossa fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez que a sua fé é aprovada por meio da prova, por meio da circunstância difícil, por meio da tribulação, por meio das situações inesperadas que acontecem ao contrário do que você estava de fato esperando, isso é uma prova da fé. Entende? Porque, meus irmãos, olha para cá, é muito fácil você ter fé quando está tudo ocorrendo bem, quando está tudo dando certo. Não é verdade? Fácil demais. Aí se alguém pergunta, como é que você está? Fala, rapaz, estou cheio de fé. Por quê? Rapaz, recebi um Pix hoje inesquecível. Cheguei no trabalho logo hoje cedo, o patrão já falou que eu fui promovido. Estou cheio de fé agora. Ótimo. Eu quero ver se você está cheio de fé. É no dia mau. É no dia que mal chegou no trabalho, o patrão está lá na porta, nem deixa você entrar na empresa. Falou, olha, você está demitido. Falei, mas por quê? Falei, não, depois a gente vai tratar. Tal dia você volta aqui para a gente concluir a sua demissão. Entende? De uma maneira inexplicável. De uma maneira que não faz sentido. Percebe? E aí? E nessa hora? E a sua fé? Vai para onde? Pastor, a minha fé acabou nessa hora. Pois é. Deus, ele permite a prova para te promover. Então, numa próxima circunstância parecida com essa, ao invés de você desesperar-se, surtar, se revoltar. E tem alguns irmãos que ligam para pastor, viu? Não sei se você sabe disso. Não sei se você é um desses, né? Não estou querendo constranger ninguém. Não estou lembrando de ninguém aqui agora, não, viu? Não é nenhuma indireta, não. Mas acontece. E tudo bem ligar, viu, irmãos? Pastor serve para essas coisas mesmo. Não estou reclamando, não. Está tudo certo. Você não está sabendo o que está acontecendo, está revoltado da vida. Eu não estou entendendo, eu não entendo. Eu lembro uma vez um irmão lá em Goiânia, me ligou no desespero. Pastor, eu não entendo, eu já fiz de tudo, eu oro, eu jejuo, eu não entendo. O que está acontecendo? Vou te falar, provação. Provação. Mas Deus está querendo promover você, para que a sua fé não seja tão frágil, para que a sua fé não esteja olhando para as circunstâncias e definindo, sabe, aquilo que você acredita ou aquilo que você duvida. Não, meus irmãos, a sua fé deve estar na palavra do Senhor, deve estar nas promessas do Senhor, porque o Senhor já disse a seu respeito, sabe, se Ele é por você, quem será contra você? Você está entendendo? É a aprovação da vossa fé, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Perseverança. Então, um sinal de que a sua fé está sendo promovida, porque você passou por várias provações, é justamente a perseverança. Você é aquele que não desiste, que continua. Vem uma notícia ruim, você continua. Vem um problema maior, você continua. Vem um outro problema que supera o outro que era o maior e esse se tornou muito maior, você continua também. E continua como? Como é que Tiago começa dizendo lá no verso 2? Tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Meus irmãos, e deixa eu te falar algo. Eu vi um vídeo muito legal, há um tempo atrás. Acho que eu até já cheguei a falar para os irmãos. Eu suponho que isso aconteceu na região sul do país, ali entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque era um casal de dois brancos, assim, alto, né? E aí, o marido está, tipo assim, saindo da porta da casa, e a mulher vai filmando o marido. Ela vai brincar com ele e tal, eu acho que ia mandar um beijo, alguma coisa, quis registrar o momento. Pareceu muito espontâneo mesmo, de verdade. Porque tem alguns que você sabe que é tudo montagem, né? Enfim. Aí ela saiu e tudo, aí está lá o marido com a mala de ferramenta. Uma casa simples, sabe? Muito simples. Tipo, saindo lá na porta da casa, lá e tudo. Aí está lá rindo. Aí a mulher, por que você está rindo? O que está acontecendo? Aí ele volta para trás e fala para ela, eu estou hackeando meu cérebro. Eu estou hackeando meu cérebro. Aí ela, hackeando o cérebro, como que é isso? Aí ele falou, não, sabe o que é? Eu descobri outro dia na internet que se você forçar a rir, mesmo sem querer, daqui a pouco você começa a ficar mais alegre. Aí eu estou hackeando meu cérebro. E, meus irmãos, por um acaso, eu já tinha lido a mesma coisa que ele falou no vídeo. É verdade. Sabe, estudiosos do comportamento humano, né, neurocientistas, eles já observaram isso. Se você começa a forçar a rir, daqui a pouco fica engraçado de verdade. Você começa forçando e em seguida se torna espontâneo, real. Agora eu te pergunto, quem que criou esse cérebro com essa capacidade?
de você insistir no caminho da alegria e você acabar se tornando alegre. Quem foi o criador desse cérebro? Quem que você acha? Foi o homem? Não, foi o Senhor. Entendeu, meu irmão? Por isso, passe a ter esse tipo de abordagem agora. Quando as coisas começarem a dar errado, meu irmão, começa a dar uma gargalhada. Começa a rir, rapaz, tende por alegria, né, o passar por toda a provação. E você no meio da prova, começa a rir. Ah, estou sabendo, estou percebendo, estou entendendo, percebe? E aí rapidamente você fica alegre, e na medida que a sua alegria permanece, a sua fé cresce, a sua fé amadurece. Você não depende mais de sinais desse mundo, sabe, de sinais visíveis, de sinais materiais, de tudo dar certo para você continuar crendo e para você continuar perseverando, porque a sua fé foi promovida. Entende? Meus irmãos, tendo por motivo toda alegria passar por várias provações. Continua, verso 3. Vamos lá. Verso 3. Está vendo? Eu já estou sendo testado. Começou a provação. Vamos lá. Está vendo? Eu tenho que rir. Faz o quê? Rir. Vou rir. Né? Né, Sádia? A Sádia, só alegria. Aleluia. Sádia é uma bênção. Vamos lá. Verso 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Pode continuar, verso 4. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Está vendo? O Senhor está aperfeiçoando você. Você está se tornando um crente melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Essa é a maneira, essa é a forma, não tem outro caminho, né? Então veja, só que no verso 5 tem algo interessante. Olha o que está escrito no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. É como se o Tiago estivesse dizendo o seguinte, em outras palavras. Olha, eu estou ensinando vocês, desde o começo da carta, a gente leu o capítulo 1, verso 2. O verso 1 é só a apresentação dele. É o verso 2 que ele começa o conteúdo da carta. Aí, depois dele explicar sobre como lidar com a aprovação, e que a aprovação é para te promover a sua fé, que vai te dar perseverança, que vai aperfeiçoar você, fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa aprovada por Deus e pelos homens também, tá bom? Só que aí Tiago, depois de dar esse ensino, ele vai falar o seguinte, olha, mas se vocês não têm sabedoria, eu tenho uma boa notícia. É só pedir, porque ela é dada gratuitamente. Então, entenda, uma outra forma, sabe, de você se comportar no meio da aprovação, é você pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para discernir. Me dá sabedoria. Como que eu vou lidar com isso? Percebe? Ao invés de ter essa reação, né, repentina, né, de se revoltar, né, de começar a condenar pessoas, procurar culpados e se vitimizar, porque isso é um problema também, viu, meus irmãos? Do mundo. Essa mentalidade predominante no mundo, tá bom? É a mentalidade de vítima. Sou uma vítima do sistema. Sou uma vítima da minha família. Sou uma vítima das circunstâncias. Eu sou uma vítima dos governantes. Sou uma vítima do presidente, uma vítima do governador, uma vítima do prefeito. Eu sou uma vítima do meu patrão, do meu chefe, né? E aí todos são vítimas. Meus irmãos, não. Essa não é a palavra de Deus para você. Você não é uma vítima. Você é filho de Deus. Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai fazer cumprir esse propósito. Você vai passar por provações, tribulações, serão dias difíceis. Eu não estou dizendo que são dias fáceis. Você às vezes não entende o que está acontecendo. Você pode pedir ao Senhor sabedoria para discernir. E o Senhor permite você passar isso para você ser promovido. E a sua fé cresce, a sua perseverança aumenta e você é aprovado por Deus. E Deus te coloca na outra posição. E Deus pode passar a te confiar coisas maiores. Muito maiores. Muito maiores. Você está entendendo? Muito maiores. Oh, meus irmãos. Lá no Salmo 34, no verso 1. Somente o verso 1. Pode colocar aí, por favor. Acho que vale a pena você declarar junto comigo. Olha só o que Davi diz. E presta atenção, se você tiver uma Bíblia de papel, uma Bíblia impressa, porque nas Bíblias eletrônicas, normalmente, eles retiram essa informação que eu vou te dizer. Mas na Bíblia de papel tem
uma explicação desse salmo. Ou seja, o contexto de quando Davi escreveu esse salmo. Ok? Quando Davi escreveu esse salmo. Só que na Bíblia eletrônica, não sei por qual razão, o pessoal tira. Por isso, não fica confiando muito em eletrônico, não, viu, meus irmãos? Tá? Não abandona a sua Bíblia de papel, não. Sério, eu já percebi isso. Assim, a grande maioria das Bíblias eletrônicas retira a explicação do contexto do salmo. Aí você fala, pastor, qual que é a explicação? Está escrito assim, no topo, antes do versículo 1. É o contexto do salmo. Né? Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso. Ele se foi. Entende? Então, esse aqui foi a pior fase da vida de Davi, foi essa, tá bom? Porque ele estava ali como refém dos filisteus, e para não morrer, olha a ideia que ele teve, vou fingir de doido, vou fingir demência, é o famoso fingir demência, já viu essa história já, né? Vou fazer de doido, de amalucado aqui, e ninguém vai querer me agredir. Porque, a princípio, Davi tinha por inimigo os filisteus, e era uma ameaça contra eles. Só que, de repente, ele tem que fugir de Saul, passa para o lado de lá, e os inimigos, de repente, têm que virar amigos, só que os caras lembraram dele, quer matar ele, o que ele fez? Vou dar um de doido. E começou a babar. Sério. É porque está na Bíblia, viu, irmãos? Não estou exagerando. É que não dá tempo de eu ler tudo com você, eu tenho que fazer uma cena, né? Acho que no próximo evento de criança eu vou ser contratado como ator da Rede Kids. Irmãos, ele babou mesmo. Eu não vou babar, tá bom? Mas sério, a Bíblia fala, ficou baba na barba de Davi. Olha que cena ridícula, um grande homem de Deus. Olha como é que ele se posicionou. Então, apesar de toda essa provação que ele estava passando, depois dele sair, limpar a baba, ele foi e escreveu um salmo. E como que ele começou o salmo? Ah, Senhor, eu não entendo, o Senhor me chamou, me ungiu, o Senhor falou que eu seria rei, olha o que eu estou passando agora, quase morrendo, abandonado, nem estou com o meu povo, todos me deixaram, sou a vítima do sistema. Foi assim que Davi escreveu o salmo dele? Não. No meio desse contexto, ele começou. Ô, meus irmãos, você quando você dá vontade até de chorar, só de pensar nisso. Olha lá, olha como é que ele diz, presta atenção. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Oh, meus irmãos. Você está entendendo? Lembra, né, de Davi e Silas na prisão, lá em Atos 16? Foram presos. Presos por quê? Porque roubaram, porque é bandido, porque é ladrão, caba safado, merece. Não. Fizeram nada de errado. Eles sofreram literalmente perseguição religiosa. Você está entendendo? Foi isso. Eram homens de Deus, homens sérios. Sabe, de caráter assim, irretocável. Homens de Deus, só que foram presos. Aí imagina, meus irmãos, você está respondendo o propósito de Deus. Deus te chamou. Vou responder o chamado de Deus. Às vezes eu fico vendo alguns vídeos na internet, especialmente de jovens, né? Por isso, jovens, presta atenção no que eu vou dizer. Aí, o vídeo falando, né, do projeto missionário. Fui chamado por Deus, e Deus é por mim, e nada me abala, pode deixar comigo, e não vou desistir, não vou olhar para trás, não retrocederei. Começa essa empolgação. Aí imagina se você, jovem, vai para um país onde tem perseguição. E detalhe, a videira hoje está presente também em alguns países, né, de grande perseguição. E uma última coisa aqui, pastor Marcos André, pega os envelopes da oferta para as missões, porque a gente pode fazer isso também no final. Deixa aqui em cima dessa mesinha aqui, só para eu lembrar. Irmãos, nós estamos presentes em alguns países de maioria muçulmana. Você está entendendo? Lugar perigoso, perigoso mesmo. Aí imagina, você foi responder o chamado. Ah, pastor, deixa comigo, vou lá para o Uzbequistão, que inclusive está na Copa. Não sei se você viu isso. Isso é a Copa do Mundo, é interessante, mas isso é o assunto para outro momento, né? E aí, você chega lá no Uzbequistão. Aí você chega todo empolgadão, né, para combinar com o Uzbequistão. E de repente, irmão, no dia seguinte, você é preso. E você não é apenas preso, você é amarrado. Amarrado no tronco e amarrado nos pés. Eu não sei se você sabe, existem técnicas de tortura de presidiários. E uma das técnicas piores, que é justamente a posição que Paulo e Silas estavam. Então, essa coisa de ficar com os pés amarrados, sentado, de forma imóvel, meus irmãos, isso provoca cãibra rapidamente em todo o seu corpo, a começar das pernas. É trágico, é para torturar mesmo. Essa era a posição de Saulo
Paulo e Silas na prisão. Eu quase misturei, virou um Saulo, né? Paulo e Silas. Enfim, meus irmãos, aí imagina, eles tinham apanhado, tarde da noite, a ferida já devia estar começando a ficar purulenta, cheia de pus, tudo doendo, eles fizeram tudo certo, responderam o chamado de Deus. Aí foram presos. O que eles resolveram fazer? Eu desconfio, né? Quando a gente chegar lá na glória, se eu lembrar, eu vou perguntar para Paulo, na glória, viu, irmãos? Eu falei, Paulo, vem cá. Aquela hora que você começou o louvor, junto lá com Silas, na prisão, você estava lembrando do Salmo 34, verso 1 de Davi? Eu desconfio que Paulo lembrou. Paulo era um homem cheio da palavra. Eu desconfio que ele lembrou do Salmo de Davi. Eu falei, rapaz, Davi, no pior momento da vida dele, teve que fingir de doido, igual maluco mesmo. Disse, bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aí, de repente, Paulo falou para Silas, ô Silas, lembra? Salmo 34, o que Davi fez? Rapaz, vamos começar o louvor aqui. E começou a louvar e bendizer o nome do Senhor. No meio da prova injusta, da prova inexplicável, da prova cruel, da prova triste. Você responde o propósito de Deus, você espera receber recompensa. Não é dano, prejuízo, dor, sofrimento, humilhação, vexame. Você está me entendendo? Então, meu irmão, na próxima prova, comece a rir, peça sabedoria, e aí depois comece a louvar o nome do Senhor. Amém. E o último texto, para passar para o próximo tópico, porque eu preciso terminar os 3 primeiros, pelo menos, lá em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 2, Deuteronômio 8, verso 2, vamos ler aqui os versos 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Lembra? Povo de Israel, deserto, 40 anos. Para quê, Senhor? Agora olha só. Porque deserto é prova, é provação, é teste. Fase de deserto. Todo crente passa por isso. E é cíclico, tá bom? Olha só, para quê? Para te humilhar. Para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Continua, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conhecias, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, por que Deus permite provas? Eu vou te dizer, antes de mais nada, volta lá no verso 2, por favor. Veja, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha para cá, meus irmãos. Se você é filho de Deus, ouça com atenção o que eu vou te dizer. Não é para te intimidar, não é para te condenar, não é para você ficar com medo, amém? Lembra que você serve a um pai, que é um bom pai. Não é um pai abusador, amém, meus irmãos? Não é, definitivamente não é. Mas deixa eu te falar algo, meus irmãos. Se você é filho de Deus, Deus não vai permitir que você viva sem realidade condizente com a sua fé, com a fé que você professa. Como assim, pastor? Irmãos, lá no mundo lá fora, é fácil. Um coach, um influencer, dá um discurso de boa moral, mas por trás dos bastidores tem a vida torta. Totalmente incoerente com a proclamação do discurso dele. Você está me entendendo? Mas por quê? Não são filhos de Deus. Porque eu te pergunto, você que é pai, você que é mãe. Você que teve filhos, né, pequenos. Quando seus filhos eram menores, você disciplinava só os seus filhos ou você aproveitava e pegava do vizinho também? Esse menino vai dar uma disciplina, vou dar uma correção nele hoje. Quer saber de uma coisa? Vou lá no vizinho. Vizinho, manda o seu filho também, porque hoje vai ser em todo mundo, até na vizinhança. Era assim que você fazia, assim ou não? Fala que não, por favor, não é possível você fazer assim. Não sei se você está entendendo, é para dizer não. Pai e mãe disciplina é o próprio filho ou o filho alheio? O próprio filho. Deus é da mesma forma. Se você é filho de Deus, Deus ele permite algumas coisas acontecer para revelar a realidade. Não dá para você continuar sendo filho de Deus e lá por trás dos bastidores ter uma vida completamente desconexa, que não faz sentido. Você está entendendo? Então Deus prova. E
ele prova através da humilhação. Porque Deus tem que te fazer humilde. Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele faz o que com o humilde? Ele dá graça ao humilde. Ele favorece o humilde. Somente o humilde que vai descobrir o caminho do favor de Deus. Você está entendendo? Porque a graça é como água. Ela só desce para baixo. Você está entendendo? Você nunca viu uma água vazar subindo, né? A água, ela desce para baixo. Ela vai para o caminho mais baixo. Então, aquele que está de joelho, que está com a boca no pó, sem entender o que está acontecendo, está pedindo sabedoria ao Senhor, resolvendo louvar o Senhor, no meio do sofrimento, o favor de Deus está a caminho. E Ele vai levantar você. Vai levantar você. Porque você não vai viver. Porque veja, meus irmãos, especialmente pastor, por isso você tem que orar por pastor, viu, irmãos? Os irmãos oram por mim, vocês têm que orar. Porque é o seguinte, todo domingo eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Aí você acha que Deus não olha isso? Roberto Coelho, muito bonito. Falou isso para os irmãos, está ensinando, excelente professor. E a sua vida como está? Deixa eu checar aqui, deixa eu dar uma provada. Você acha que Deus não faz isso? Irmãos, toda hora, por isso você tem que orar por mim, para Deus me encher de muita sabedoria e me ajudar a louvar toda hora. Porque tem hora que eu quero reclamar também, não sei se você sabe, eu sou gente igual você. Mas eu estou ensinando e aprendendo com o Senhor. Quantos estão aprendendo com o Senhor aqui, junto comigo também? Amém, meus irmãos? Veja, deixa eu terminar de fato. Olha, meus irmãos, todo homem de Deus, você pode observar em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus passa por provas. Davi foi ungido rei. Sabe quantos anos depois que Davi foi de fato empossado como rei? 13 anos depois. 13 anos. 13 anos. E a unção dele já foi uma prova, né? Porque chega o profeta na casa lá de Jessé, o profeta Samuel, chama os seus filhos. Não chamou Davi. Olha só, a rejeição já estava em casa. A situação era grave, né? Chama os seus filhos. O que aconteceu? O pai esqueceu ou o pai nem considerava? Aí o profeta teve que discernir. Falou, não está aqui. Aí chamou Davi. Então, já começa na humilhação. Você está entendendo? Aí depois, 13 anos apenas, após a unção que ele é empossado rei de fato. O que é isso? Prova, teste. Isso aconteceu na vida de Abraão, aconteceu na vida de Moisés. Meus irmãos, Moisés passou 40 anos no deserto sendo esmagado. Aquele que começou o chamado dele, achando que ele tinha que assassinar egípcio, porque foi isso que ele fez, na primeira conscientização dele, não, eu fui chamado para liderar o povo. Veio o egípcio que estava maltratando o judeu, foi lá e pá, matou ele. Pronto. O meu negócio é matar gente. Deus falou, negativo. Vou levar você para o deserto, vou tratar você. Aí depois, sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés foi chamado de homem mais manso da terra. Como que pode isso? Um cara que por nada mata o outro, mas depois vira manso. Vou te dizer, provação. Ele foi provado, e não foi rápido. Foram décadas, 40 anos sendo provado. José também passou por um tempo de prova. Meu Deus do céu, como José foi provado. Então, veja, meu irmão, antes de você ser promovido a uma posição de trono, há um momento de prova. Você está entendendo? Davi demorou 13 anos para ocupar o trono. Só que sabe algo a respeito de Saul? Quem que você acha que você é na história, se você é filho de Deus? Você é Saul ou Davi? Me ajuda aí. Davi, minha gente, amém? Não é possível ter um Saul aqui. Não tem. Não tem nenhum. A gente fica impedindo. O pessoal dos servos foi instruído ali. Saul não entra, não entrou, ok? Amém? Então pronto, né? Os servos são ótimos, obrigado, viu? Daniel, eu ia falar Davi, estava confundindo já. Daniel. Então veja bem, Daniel segurou o pessoal lá, não deixou. Aí, só tem Davi aqui. Irmãos, Davi demorou 13 anos para ocupar o trono, foi provado. Agora, depois observa na Bíblia, Saul, e um caso curioso também, só um pequeno detalhe, não é nada por acaso na palavra de Deus. Davi, ele pastoreava o quê? Ovelhas. E Saul cuidava de que tipo de animal do pai dele? Eram jumentos. Entendeu? Quando Saul se tornou rei, sabe como é que aconteceu? Ele tinha acabado de cuidar das jumentas do seu pai e em seguida ocupou o trono. Ou seja, não teve prova. Entendeu isso? Então, meu irmão, a prova, no final das contas, ouça com atenção que eu vou terminar esse ponto que eu preciso terminar. Olha para cá. A prova
é um sinal de que você é escolhido de Deus. Quem não é escolhido por Deus não tem prova. Entendeu? É do jumento para o trono. E você não mexe com o jumento. Aqui todo mundo é ovelha. Amém, irmãos? Nem eu também. Jumento cai tudo de fora também, viu, irmãos? Também a gente impediu. Não entrou jumento, não entrou Saul, tá bom? Só ovelha e Davi que entrou aqui. Alguém pode dizer amém? Então, quem é escolhido será aprovado. Por isso que você pode ter, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Que você descobriu que você é escolhido. Falou, opa, estou sendo provado? Já sei. Fui escolhido por Deus. Deus está me promovendo. Deus está me preparando. Eu vou crer, eu vou perseverar, eu vou me alegrar e vou bendizer o nome do Senhor. Em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Meu Deus do céu. Oh, meus irmãos. Eu poderia terminar aqui, mas eu combinei de não terminar. Então, tem uma segunda explicação para as circunstâncias inexplicáveis da vida. A primeira é o quê? Fala comigo, provação. E a segunda, diga para alguém perto de você, fala, a segunda explicação, disciplina. Eita, como assim, pastor? A gente está vindo tão bem. Disciplina, que é isso, disciplina? Vou te dizer, disciplina, olha para cá. Disciplina é a consequência de você ter bombado na prova. Bum, bombou na prova. Tomou bomba. Aqui fala tomar bomba também, não é? Não é? Não é quando repete, ou foi reprovado. Não é assim não? Ou só lá em Goiás? Não? Lá em Goiás é tomar bomba. Bum, explodiu, né? Então o que é que aconteceu? Não tem nenhuma palavra assim fora reprovado, não? Não? Que sem graça, hein? Tinha que ter. Mas lá em Goiás já tomou bomba. Ih, tomei bomba. Sério? Quando fala bomba, né? Parece que explodiu mesmo, né? Então, quando você passa pela prova, não se alegra, não louva, não pede sabedoria, é vitimizado pelo sistema, é culpa dos outros. Entende? Você está sendo o quê? Reprovado. Se você é filho, Deus não vai permitir você na reprovação. Então, o que Deus vai fazer com você? Por amor a você, Ele vai te disciplinar. Que isso, pastor? Mas Deus disciplina? Claro. Veja bem, deixa eu separar algo aqui, por favor. Tá bom? Uma coisa é a ira de Deus, outra coisa é a disciplina de Deus. A ira de Deus é para os ímpios. E a ira que eu e você merecíamos foi colocada totalmente em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus nunca, jamais ficará irado com você. Porque você é filho. Mas porque você é filho e Deus é pai, como um bom pai, o que Deus faz? Provérbios 3:12, vamos lá. Aleluia. Jesus amado. Eu precisava só de mais uns 40 minutos, mas vai dar tudo certo. Os irmãos estão ficando felizes, amém ou não, hein? Mesmo falando disciplina também? Oh, Jesus. Vamos ler juntos aqui o verso 12? Só esse verso, Provérbios 3:12. Vamos lá, uma só voz. 2, 3 e... Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Entendeu isso? Você nunca sentiu repreendido por Deus, não? Eu já. E eu vou te confessar, foi esses dias atrás, lá em Goiânia. Irmãos, eu passei pela prova e eu não passei na prova. Eu comecei a tomar bomba. Aí o Senhor me repreendeu na hora. Aí eu entendi, falei, gente, bombei, preciso consertar isso. Pastor, como aconteceu isso? Estava lá no aeroporto, vindo para cá. Aconteceu uma série de transtornos com bagagem, que envolveu prejuízo financeiro, confusão. E sabe quando você pega um atendente que ele tem cara de não? E tudo que você pede, ele é contra você? E ele fala sério, sabe, com aquela cara rabugenta. Já viu gente que... E logo cedo, era de manhã. Porque a pessoa está estressada no final do dia, acho que faz sentido. O cara está lá no trabalho, lida com pessoas, mas de manhã o cidadão estava desse jeito. Aí eu cheguei, estou lá. Eu cheguei até bem. E eu não percebi que eu ia entrar numa prova. Não percebi. De repente a prova acontece, viu, irmãos? Do nada começa a prova.
Aí eu cheguei lá todo, né, feliz, estou voltando para Recife, para a terrinha, aleluia, terra prometida, aleluia, né? Aí, de repente, o sujeito começa a me maltratar, uma confusão, e eu tive que pagar uns negócios lá que eu nunca paguei, chamar o supervisor, é uma tribulação. E eu falando, não, mas tal pessoa fez isso, fez errado. Ele condenando todas as pessoas que já me ajudaram do jeito que ele não queria me ajudar e que falou que é contra e tal. E eu estava sozinho, graças a Deus, né? Assim, porque, bem, é outra parte da pregação, depois eu chego lá. Irmãos, aí ele foi e pegou as etiquetas para etiquetar as malas. Eu estava levando uma caixa também, além de uma mala. Aí ele foi e colocou a etiqueta invertida. Aí na hora que ele foi me atender, ele percebeu. Aí ele foi destrocar as etiquetas. Aí como ele tinha falado com um monte de gente que errou comigo, nunca podia ter feito isso que fizeram com o senhor, e tudo está errado, aquele negócio, tal, não sei o quê. Aí eu vi que ele errou. Aí eu fui e falei, meu irmão, esse foi o momento da bomba da prova. Eu quase escutei o barulho da explosão. Bum! Bombei na prova. Bombei feio, irmãos. Por que você bombou, pastor? Para eu te ensinar a não bombar. Na hora que ele errou a etiqueta, eu falei do balcão. Ah, você erra também, né? E ri dele. Você acredita? Na hora que eu falei isso, dentro de mim, apertou o peito. Eu senti a reprovação do Espírito Santo. Eu falei, misericórdia, bombei. Não passei pela prova. Fui reprovado. E aí, eu falei, Espírito Santo, como é que eu conserto isso? Aí eu comecei a orar. Eu voltei a virar crente, sabe? Do nada, eu voltei a virar crente. Não tinha ninguém por perto, graças a Deus. Porque você sabe, né? Porque tem momento que Deus coloca um monte de gente ao seu redor. Depois eu conto a história dessa. Domingo que vem, de repente. Uma pior. Irmãos, aí ele acontece, ficou todo sem graça. Eu vi que ficou sem graça, o Espírito Santo me constrangeu por dentro. Eu sentia repreensão, o Senhor repreendeu. Por que Deus me repreendeu? Porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Entendeu? Porque Ele me ama, porque Ele quer o bem para mim. Eu não devia ter feito isso. Aí eu olhei, aí ele ficou todo sem graça. Aí eu falei, olha, tá só pegando o seu pé. Eu falei isso. Não, vou falar assim. Não liga não, estou só pegando o seu pé. Aí eu falei essa frase, eu falei, pronto, resolveu. Irmão, o Espírito Santo repreendeu de novo. Não resolveu. Eu falei, não é possível. Só isso não vale. Já, eu fiquei com vergonha de dizer, não, estou só pegando o seu pé e tal. Eu falei isso constrangido. Aí o Espírito Santo falou, não serve ainda. Não é isso que eu queria que você dissesse. Eu falei, de novo, Senhor, 2 repreensões, assim, rapidinho, tu queria voltar para Recife? Esse sistema da Azul, né? Sei lá o que for. Enfim, eu falei, e agora, né? Aí eu pensando, eu falei, gente, eu tenho que falar o quê? Eu já sei, o que eu ensino os irmãos a fazer. Tem que fazer o quê? Pedir perdão. Oh, irmãos, foi difícil pedir perdão, eu confesso. Eu olhei e falei, gente, que cara, que papelão. E eu bem vestido, assim, com cara, né, de pastor, né, de gente assim, né, arrumada, organizada, assim, supostamente educada, né, só que não. Aí eu olhei, sabe quando você fica assim, não sabe nem onde põe a mão, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar esse assunto? Aí foi, está aqui o ticket, senhor, e tudo e tal. Eu falei, olha, deixa eu te falar, chamei ele pelo nome. Eu falei, olha aqui para mim. Eu falei, pois não, senhor. Deixa eu te falar uma coisa, me perdoa. Me perdoa. Perdoa, né, o que eu falei, constrangeu você aí e tudo. Me perdoa. Falei assim, quase chorando de vergonha, né, e de tristeza ao mesmo tempo, né. Ele falou, não, senhor, tudo bem. Aí eu fui embora. Aí, na hora que eu estava subindo a escada rolante, aí o Espírito Santo, pronto, agora você foi aprovado. Eu falei, aleluia. Entendeu isso? Porque, veja, você é provado. Se for reprovado, Deus te dá uma outra prova. Porque Ele quer te promover. Ele não vai desistir de você. Nem que seja a custo de disciplina. Você está entendendo? A disciplina é para isso. Outro texto ainda, rapidamente. Quero chamar alguém para o teclado aqui para eu lembrar que eu tenho que terminar. Me ajuda aqui. Hebreus 12, 5. Coloca aí, Hebreus 12, 5. Porque veja bem, meus irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Quantos aqui reconhecem, eu acredito, eu espero que a maioria, quantos aqui reconhecem que tiveram um pai ou uma mãe que gostava de dar sermão? Hã? Meu Deus do céu, né? Eu sempre tive, meu Deus do céu, quando minha mãe conversava comigo, às vezes eu preferia, falar, não mãe, vamos terminar esse negócio, bate em mim aqui, fala alguma coisa. Sabe aquele sermão comprido e terrível, né?
Deixa eu te falar uma coisa. Bons pais dão sermão. Porque sabe uma das formas que Deus disciplina? Olha para mim aqui. Deus disciplina falando, dando sermão em você. Isso acontece por meio aqui do ministério da palavra, da pregação. Entende? Às vezes Deus está falando com você e te constrangendo. De repente eu contei minha história, você lembrou da sua, que de repente é até pior, você nunca contou para todo mundo. Como eu estou contando. Percebe? Então isso é um sermão da parte de Deus para te ensinar. Amém? Porque você é amado por Ele. Ele repreende aquele a quem Ele quer bem. Amém? Então em Hebreus 12:5 está escrito, olha só, Paulo dizendo, Novo Testamento, amém meus irmãos, Nova Aliança, o apóstolo da graça. E estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. O que está escrito ali depois dos 2 pontos? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Tem uma correção que vem do Senhor. Nem desmaies, entendeu? Não desanima não. Não fica achando que agora está tudo perdido. Ah não, agora acabou tudo. Não, acabou não, irmão. Levanta, desmaia não. Ele só está te corrigindo. E vai te promover. Ele está com você. Ele não vai te deixar. Ele não desiste de você. Amém? Não desiste. Você é dele para sempre. Impossível de você ser separado dele. Do amor dele. Amém? Porque o amor dele por você é definitivo. Mas ele é seu pai. Ele quer o melhor para você. Então ele vai precisar te corrigir. Nem diz mais quando por ele és o quê? Reprovado. Verso 6. Coloca o verso seguinte, por favor. Porque o Senhor, vamos lá juntos, verso 6, uma só voz, vamos lá? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É difícil dizer amém no final, né? Só uma pessoa falou amém. Esse aí deve estar recebendo um açoite no meio da pregação. Fala amém, fala Deus. Meu irmão, mas é amor. Ele ama você. Amém? Agora entenda, deixa eu abrir um parênteses aqui bem rápido para eu concluir. Deus, ouça com atenção, por favor, porque é só confusão maligna que entra na mente de muitos crentes. Mas é algo do diabo. Então entenda. Deus nunca, jamais disciplina você com doença, com miséria, com destruição da sua vida. Deus não faz isso. Deus não é um pai abusivo. Eu não sei se você já ouviu uma história. Eu sei que o pastor Luiz teve que ir lá em Israel para conferir com os judeus que cuidam de rebanho lá essa história. Divulgou-se no Brasil, não sei se isso tem em outros países, a seguinte história. Não, o bom pastor, se a ovelha fica desgarrada do rebanho, ele vai e quebra a perna da ovelha, para ela não ir para o caminho errado. Quantos já ouviram essa história aqui já? Oxi, imagina. Só que deixa eu te falar uma coisa, isso é mentira, sabia? Mentira, mentira. O próprio pastor Luiz foi lá e conferiu. Isso é história do diabo, para poder colocar na sua cabeça a ideia de que Deus vai disciplinar você com um câncer de repente, com uma doença grave. Não, Deus não faz isso. Deus não é um pai abusivo. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 7? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Está dizendo? Entendendo? Imagina, você acha que já passou pela minha cabeça disciplinar as minhas filhas, colocando, se eu tivesse o poder de colocar doença nelas, quer saber de uma coisa? Agora vai ficar doente. Não, meus irmãos. Não, claro que não. Claro que não. Então Deus não é um pai abusivo. Nunca, jamais ele faz isso. E deixa eu desmentir uma outra história aqui, que eu vou dizer para os irmãos. Muitos crentes, eu não sei onde é que inventaram essa história, mas eu sei que foi inventada. E a cristandade acredita nela também. Vou tirar ela também aqui do seu repertório de crendices, fora do evangelho. A história é a seguinte. Mais de um jovem já me perguntou sobre isso na igreja. Pastor, é verdade que naquele dia diante de Deus vai ter um telão e na frente de todo mundo vai ser exposto os meus pecados, para todo mundo ver, e eu ser envergonhado e humilhado? Por favor, pastor, me conta se isso é verdade. Aí o que eu falo para um jovem desse? Irmão, isso está escrito lá em Mentiras, capítulo... Enfim, você entendeu que é mentira? Não é verdade. Olha para cá, não é verdade, ok? Só que deixa eu te falar uma verdade aqui. Deus não vai fazer isso naquele dia. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas nestes dias de hoje, da nossa vida nessa terra, Deus às vezes faz isso.
Você está entendendo que nesses dias Deus faz isso? Deixa eu contar rapidinho uma história minha de humilhação aqui. Mais uma. Irmãos, tempos atrás, o pastor Luiz começou a falar que pastor, né, ele deve ter o seu ministério por convicção do ministério. Não para ter um título, sabe, um nome, um reconhecimento, para aparecer para os outros. Você estava tentando combater o orgulho. E falando que, segundo a palavra de Deus, na verdade, não deveria ter títulos realmente entre nós. Todos deveriam ser irmãos. E aí deveriam referir a mim como, né, o irmão Roberto. Ah, quem que é o pastor? Quem que é o responsável? Não é ele, é o irmão Roberto. Entendeu isso? Só que por uma questão de tradição religiosa, isso foi acontecendo no meio da igreja. E aí ele começou a falar sobre isso. Irmãos, eu fiquei inspirado por isso. Pesquisei na Bíblia, estudei textos, li muitas coisas e escrevi um artigo argumentando, sabe? Por que todo pastor deveria remover o título da sua vida, do seu ministério. E todo pastor deveria ser chamado de irmão, no máximo isso, irmão Roberto Coelho e tal. E aí depois de eu fazer isso, eu coloquei, na época vinha a nossa associação de igrejas, tinha um grupo do Google, era o Google Groups, não sei se os irmãos lembram desse recurso, que depois foi desfeito. Era como se fosse um site, onde todos os membros lá desse grupo, que era como se fosse um site público, você colocava algo lá, todo mundo lia. Aí eu taquei o meu artigo lá. Falei, agora eu vou arrasar. Agora todo mundo vai aprender comigo. Que esse negócio não tem que ter título, coisa nenhuma e tal, não sei o quê. Coloquei. Irmãos, o pastor Luiz leu. Irmãos, ele acabou comigo, sabe? Irmãos, foi horrível. Ele escreveu. Irmão, em outras palavras, quem você pensa que é para definir as coisas na vinha? Esse tipo de colocação pode trazer muitos problemas e prejuízos para a igreja. Nós não somos assim, não tomamos decisões assim. Se você quer falar algo especificamente para a sua realidade, então reserve isso para a sua realidade. E não fique publicando coisas assim nesse lugar. Irmãos, eu estou resumindo, tá? Que foi um textão. Eu fui lendo. Irmãos, foi me dando um suador, um mal-estar, um negócio. Eu falei, meu Deus do céu, que humilhação. E todo mundo do grupo foi lendo lá. Aí teve um filho de Deus quebrantado, que eu acho que deve ter passado por humilhação semelhante. Ele foi e depois respondeu, porque rapidamente eu respondi ao pastor Luiz. Pastor, sim senhor, me perdoe, vou retirar do grupo agora. Aí logo em seguida, esse filho de Deus humilde, que deve ter passado por muita provação e ficou humilde. Aí ele foi e falou para mim, pastor Roberto, Deus vai honrar o seu coração. Glória a Deus por isso. Porque todo mundo ficou pensando que eu iria escrever um monte de coisa. Imagina, eu estou ficando velho, não é bobo não, né? Você sabe, né? Então veja, foi horrível. Eu fui repreendido, humilhado, diante de mais de 1000 pastores na internet. Entendeu? O pastor Luiz não pegou leve. Eu acho que até ele arrependeria se ele lesse de novo o jeito que ele escreveu. Sabe quando alguém escreve algo que você escuta até o dedo massacrando a tecla assim? Pá, pá. Não sei se você já digitou alguma coisa assim, na carne mesmo até, né? Tá. Irmãos, irmãos, eu nunca vi, na verdade, nunca ninguém recebeu nesse grupo uma repreensão dessa. Do pastor Luiz, você está entendendo? É do pastor Luiz, você está entendendo mesmo? Bem, provação, disciplina. Terceiro e último lugar para a gente encerrar. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala consequências naturais. Como assim consequências naturais, meu irmão? Existem consequências naturais para as suas escolhas, é ou não é verdade? Claro que é, claro que é. Então, por exemplo, outro dia teve um problema elétrico lá em casa, e eu não sou eletricista, mas eu sou o homem da casa. Deixa comigo, Ludmila, eu vou consertar. Irmãos, eu não sei o que eu aprontei lá, que aconteceu duas coisas. Eu tomei um choque, deu uma pequena explosão, pum, e caiu a energia. E parece que foi do andar ainda, o negócio foi meio complexo, sabe? Por que isso aconteceu? Isso é provação? Isso é disciplina ou é consequência natural? Consequência natural, você está entendendo? Então tem coisas que são consequências naturais da sua escolha. Percebe? É uma consequência natural. Não é Deus provando você, não é Deus disciplinando você porque você foi reprovado na prova, é só uma consequência natural. Então nesse mundo nós temos consequências naturais. Então nem tudo é ataque espiritual, disciplina. São apenas consequências das nossas escolhas. Fique em pé onde você está, por favor. Já vou encerrar. Um exemplo muito simples. Não tenho tempo de mostrar para você.
Olha para cá. Vou dizer apenas o capítulo, depois você pode conferir na sua casa. Lá em 1 Crônicas 13, olha aqui para mim, já estou terminando. 1 Crônicas 13, Davi assumiu o reinado, quis trazer de volta a arca da aliança para Israel. Só que o que ele fez? Davi não seguiu a instrução do Senhor que foi dita lá em Levítico, que Deus tinha dado instrução, só se carrega a arca assim, né? De cada lado da arca, né? Na lateral tinham 2 argolas, passava ali a vara através dessas argolas, e aí sacerdotes carregariam a arca. 4 sacerdotes, colocavam ali sobre o ombro e carregaria. Tinha uma instrução. Só que Davi não. Ele carregou diferente. Colocou tipo um carro de boi. Ele imitou um outro grupo, não o povo de Deus. Ele imitou outro ministério. Você está entendendo? Por isso, cuidado, viu, meus irmãos, com o que você ouve por aí. Amém? E aí o que aconteceu? O boi esbarrou, a arca ia cair, Uzá tocou na arca, morreu na hora. A Bíblia diz que Davi desgostou-se e suspirou: como trarei a mim a arca do Senhor? E veja, Davi era instruído na palavra, só que ele quis fazer do jeito errado. O que aconteceu? Por que aquela pessoa morreu? Ah não, pastor, isso aí foi Deus e tudo e tal. Não, foi consequência natural. Já se sabia, tinha uma instrução escrita. Você está me entendendo? Por isso, olha para cá. Veja bem. É como se fosse o seguinte, falando para os jovens aqui. Se por alguma razão o seu pai ou sua mãe pega você numa mentira, e agora o seu pai ou sua mãe desconfia de você por um tempo, metade de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, o que é isso? Provação, disciplina ou consequência natural? É consequência natural, entende? Tem que ser reconstruída a confiança. Por exemplo, irmãos casados, se infelizmente acontece uma tragédia de adultério, traição ou algo parecido, o cônjuge vai ter desconfiança por um tempo, entende? E aí, né, o irmão ou a irmã, porque pode acontecer dos 2 lados, não pode ligar para o pastor e dizer: ah, pastor, estou sendo disciplinado por Deus, estou sendo provado. Está nada, não é provação nem disciplina, é consequência natural. Porque se traiu o cônjuge, é normal haver desconfiança até a completa restauração. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Mas a grande questão, e é o que nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor sabedoria para discernirmos o que está acontecendo conosco em cada momento. E lembre-se do que eu falei no início, especialmente em relação à aprovação. Tende por alegria. Alegre-se sempre, esse é o caminho. Tenha sempre louvores nos seus lábios. Entende? Alegre-se no Senhor. Saiba que o Senhor está cuidando de tudo. Agora uma última coisa, olha para cá rapidinho, porque eu não podia deixar de falar disso. Olha para cá. Pastor, se eu fiz a bagunça, eu derramei o leite, foi bagunça minha, distraído fiz, quebrei tudo lá em casa, porque eu derrubei. Deus vai ajudar eu a arrumar a bagunça, que foi culpa minha, que é consequência natural do meu ato errado? Deus vai ajudar? Sim ou não? Vai. Isso se chama graça, favor imerecido. Por isso, quando você fizer tudo errado, e a culpa é sua, lembra que eu falei agora há pouco de Davi, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi escolheu o caminho errado. Davi não foi guiado por Deus ao vale da sombra da morte. Ele foi para o vale da sombra da morte, ainda que eu ande, por escolhas erradas que ele fez. Aí ele foi e disse o seguinte: tu estás comigo. Mesmo quando você tiver feito tudo errado, é culpa sua, é consequência natural. Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode pedir para o seu bom pai: pai, é culpa minha, estou errado, me ajuda. Entende? E ele vai ajudar você. É como a história do filho pródigo, lembra? O que o pai fez quando o filho voltou para casa? Que lá é história de filho, é história de família. O que o pai fez? Recusou o filho? O filho tinha desonrado o pai, pediu herança antes da morte do pai. O que o pai fez? Deu tudo de volta e ainda fez uma festa para ele. Esse é o nosso bom pai. Amém? Mas antes de orarmos por sabedoria, eu quero fazer uma última oração. Uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, que eu faço todo final de culto. Por isso, todos juntos, para que ninguém se constranja, coloque a mão no seu peito, apenas diga: Senhor Jesus, eu reconheço que somente Tu pode ser o nosso Salvador, porque o Senhor foi para a cruz tomar sobre si toda a ira que eu merecia, para que eu recebesse o amor do Pai, a sua bondade e o seu favor.
Por isso eu creio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, ou estava afastado dos caminhos do Senhor e está voltando agora, por favor, no final do culto, me procure, ou um dos dois pastores aqui à frente, que eu quero orar por você novamente. Mas agora eu quero encerrar orando por você, para que você receba sabedoria. Amém? Encerrar orando pela sua semana, pela sua família, e para que você venha domingo que vem, porque eu ainda vou falar, amém, a respeito de maldição e colheita e ataques espirituais. Venha. Pai, no nome de Jesus, quero declarar a palavra de graça, de bênção, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço para que o teu Santo Espírito possa ensiná-los, dando discernimento, sabedoria. Ó Deus, assim como diz a tua palavra, ó Deus, em todo instante, mesmo que sejam provações, disciplina ou consequências naturais das escolhas erradas dos teus filhos, que o Senhor possa manifestar a tua bondade, o teu amor. Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa corrigi-los em amor, e mesmo no meio da provação, eles possam demonstrar alegres, e eles possam fazer como Davi, ou como Paulo e Silas na prisão, e eles possam dizer que o louvor ao Senhor estará continuamente nos lábios deles. Eles bendirão o nome do Senhor em todo o tempo, e assim nós nos amadureceremos, cresceremos na fé, na perseverança, seremos aprovados por Ti e até mesmo pelos homens, porque o Senhor não desiste de nós, e o Senhor vai completar totalmente o Teu propósito, porque o Senhor fez uma promessa, que o Senhor vai completar a boa obra que o Senhor começou em nós, e o Senhor nunca, jamais desiste dos seus filhos. Somos amados do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém pode dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos: meu irmão, lembra de pedir sabedoria para discernir o que está acontecendo. Amém? Deus abençoe os irmãos, obrigado por ficar até o final. Aleluia.